Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por essa live. Trata-se do programa da comunidade Católicos em Dublin, o Pão da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós gostaríamos de dizer que hoje, extraordinariamente, nós não iremos proclamar o Santo Evangelho. Achamos conveniente aproveitar a liturgia do dia e ler a primeira leitura e, a partir dessa leitura, fazer uma catequese bíblica, uma catequese que vai poder ajudá-lo a entender melhor nossa relação com a Sagrada Escritura. Então vamos agora, nesse momento, ler o texto. Trata-se de 2 Timóteo 3, de 10 a 17. Caríssimos, tu me tens seguido fielmente no ensino, no procedimento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança, nas perseguições e nos sofrimentos que suportei em Antioquia, Icônia e Listras. E que perseguições sofri, mas todas elas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitastes como verdade. Tu sabes de quem aprendeste. Desde a infância, conheces as Sagradas Escrituras. Conheces a Sagrada Escritura. Elas têm o poder de comunicar sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Amado irmão e irmã, nós ouvimos esse texto e, como dissemos, entendemos que ele é conveniente para nós hoje, porque se trata de uma exortação do apóstolo Paulo, que mais do que nunca se faz necessário. O apóstolo Paulo começa dizendo, basicamente, permanece firme em tudo que aprendeste. Permanece firme. E porque ele exorta a fidelidade, eles permanecem em tudo que aprendeste quando criança. Desde criança, ele fala, tudo que a gente foi ensinado, ele fica firme naquilo que você aprendeu. E por que ele diz isso? Ele vai depois explicar, ou melhor, ele explica até antes. Ele dá um motivo e depois apresenta a exortação. Ele diz, homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, o apóstolo está nos advertindo de que a nossa fé
ela será ameaçada por vezes com ensinamentos errados. Ele vai nos recordar, e ele está aqui lembrando uma experiência que todos nós fazemos diariamente, sobretudo no mundo cada vez mais plural em termos de religião. Então ele diz: homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Sendo enganados porque muitos que ensinam verdades contrárias àquilo que nós aprendemos, eles o fazem convictos de que estão certos. Ou seja, eles estão enganados. Mas o que é pior, enganando, ou seja, eles estão no erro e levarão muitos ao erro por causa da sua sedução, ou seja, pela habilidade, pela oratória, irão ensinar e seduzir a muitos com suas doutrinas equivocadas. Por isso o apóstolo diz: enganados e enganando. Estão erradamente convictos e vão espalhar, propagar os seus erros, os seus enganos com outros. Então o apóstolo exorta a nos mantermos firmes naquilo que nós aprendemos. Firmes porque seremos balançados, bons argumentos, às vezes maior conhecimento do que o que você tem, maior habilidade na oratória, mas o apóstolo diz: fiquem firmes. E em que ponto precisamente o apóstolo apresenta aqui deve estar a nossa firmeza? Em que área? Ele poderia apresentar muitas questões, mas ele aqui apresenta um ponto que é aquele que, de certa forma, pode representar um perigo naquele momento. E eu diria que é algo realmente central. Em que aspecto da fé que nós aprendemos, que nós entendemos desde criança e que pode de algum modo ser ameaçada? Em que aspecto precisamente? Pois bem, o apóstolo apresenta aqui o tema da Sagrada Escritura. Eles, desde a infância, conhecem as Sagradas Escrituras e ela tem um poder de comunicar sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo. Pois bem, no que toca às Sagradas Escrituras, deixa eu explicar para vocês, e dando assim, às vezes algum exemplo, fica mais evidente. Quando eu era estudante de teologia, uma vez, eu poderia dar vários exemplos, mas vamos dar um exemplo especificamente. Uma vez um professor, um doutor em teologia, na sala de aula explicando sobre a ressurreição, chegou a dizer que Jesus não ressuscitou corporalmente, ou seja, que os seus restos mortais se corromperam. E eu, embora sempre seja muito respeitoso, quando ouvi aquele professor dizer aquilo, eu disse: professor, me desculpe, porém eu não posso aceitar isso que o senhor está dizendo. E claro, ele usou muitos argumentos, deu muitas explicações científicas, com base até no seu conhecimento da Sagrada Escritura. E eu disse para ele: professor, eu leio a Bíblia e o que a Bíblia diz é diferente do que o senhor está me dizendo. E entre o que o senhor está dizendo e o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Porque a Bíblia eu sei por qual espírito foi inspirada, mas eu não sei que espírito está inspirando o Senhor a dizer isso. A Bíblia eu sei de onde vem, e as ideias que o Senhor está apresentando aqui eu não sei de onde vem. Entre o que o Senhor está dizendo e o que diz a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Porque foi isso que eu aprendi desde criança. A Bíblia como palavra de Deus. E aquele professor me vinha com outras ideias. E eu ainda não tinha lido esse texto do apóstolo, porém já tinha essa convicção. Eu vou ficar firme naquilo que eu aprendi. A palavra de Deus é fiel.
Então esse senhor que me vem com outras ideias, nós não vou aceitá-las, eu vou ficar firme naquilo que eu aprendi. Bom, dando apenas esse exemplo para lhe fazer compreender a importância do tema aqui abordado, porque também vocês, na vida eclesial, muitas vezes são assaltados por ataques contra a fé nas Sagradas Escrituras. Pessoas que estudam mais e às vezes chegam apresentando ideias diferentes que vão relativizando a palavra de Deus. Eu lembrava que alguns anos atrás, não muitos, acho que uns 3 anos atrás, eu via programas inteiros, até na educação, que visava desqualificar a Bíblia, ou mesmo pessoas de dentro da religião, que tentam esvaziar o sentido autêntico da palavra de Deus. Muito bem, tendo dito isso, que a questão do engano aqui presente, da deturpação diz respeito à Sagrada Escritura. Então vejamos o que é que o apóstolo diz sobre a Sagrada Escritura. O apóstolo diz assim, primeiro ele usa uma expressão, ele fala Sagrada Escritura. Acho que eu tenho a impressão que tecnicamente essa expressão Sagrada Escritura, ou seja, os dois termos juntos, Escritura e Sagrado, é um rapax, ou seja, é algo que aparece aqui unicamente nessa passagem. Essa expressão aparece unicamente aqui em Timóteo. Eu não tenho certeza, mas eu suponho que seja o único momento em que se fala Sagrada Escritura aqui no Novo Testamento. Bom, não é uma certeza, apenas uma intuição. Porém, o que eu queria chamar a atenção é que essa expressão Sagrada Escritura, o termo hebraico, ou melhor, o termo grego aqui utilizado é hieragrammata. Quer dizer, uma escritura sagrada. Já aqui nos dá a entender hieragrammata. Essa é a expressão grega, hieragrammata. Essa expressão, ela, podemos apresentar desse modo, já indica a sacralidade desse livro. Já indica a sacralidade desse livro. Hieragrammata. E essa expressão já era utilizada, já foi utilizada também por grandes eruditos da antiguidade, como Flávio Joséfo e Filo de Alexandria. Bom, tendo dito isso, vamos para o que é mais importante nesta perícope. O que é mais relevante nesta perícope. É a citação seguinte, é de Timóteo 3,16. A expressão grega é esta. Pasagrafé theopneustos. Pasagrafé theopneustos. Essa expressão grega, ela pode ser traduzida de 2 modos. Claro que na sua Bíblia você só tem uma tradução, mas é importante, quando a gente explica, ter presente os 2 modos com que se pode traduzir a expressão grega pasagrafé theopneustos. Essa expressão, essa frase pode ser traduzida tanto: toda a escritura é inspirada, como está na nossa Bíblia, mas ela também pode ser traduzida do seguinte modo: toda a escritura inspirada é útil. E qual é a consequência dessa tradução que não está aí presente, mas que deve ser considerada? Toda a escritura inspirada é útil. Porque é importante, e eu aqui diria para vocês, que as escrituras não inspiradas, por vezes, não são úteis. Eu queria saber qual é a utilidade de um católico que lê um livro apócrifo que seja útil para a sua salvação. Nenhuma, não é útil, é inútil.
Imagine qual é a utilidade para a nossa salvação. Eu digo, com isso eu não estou dizendo que não se possam ler livros não inspirados, entendam bem. Mas eu queria saber qual é a utilidade para um católico de ler, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para a sua salvação, nenhuma. Pode ser que seja útil para o seu conhecimento, pode ser que seja útil para a sua erudição. Aí tudo bem, até eu leio e posso ler e não terá nenhum problema. Agora, para a minha salvação, é a Escritura inspirada por Deus que é útil. Qual é a utilidade, por exemplo, que vai ter para a salvação de um católico se ele ler, por exemplo, o Evangelho Apócrifo de Maria Madalena? Não sei se vocês sabem, mas existe uma pleiade de livros, de textos antigos que não foram inspirados, são apócrifos, e por isso chamamos apócrifos, e que estão lá e que a gente pode ler. Agora, para a nossa salvação, naquilo que toca à salvação, ela não é útil, né? Porque veja que o apóstolo fala o seguinte: desde a infância conhecestes as Sagradas Escrituras, que têm o poder de comunicar sabedoria que conduz à salvação. Então, no que toca à salvação, esses livros não inspirados não são úteis. Essa seria a ideia. Por isso, essa outra tradução que não está presente na sua Bíblia, ela é interessante. Porque diz, toda escritura inspirada é útil. A não inspirada não é útil. Não serve para a nossa salvação. Não vai nos ajudar. Não é de serventia para nós lermos como já dissemos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é de serventia para nós lermos o Livro dos Espíritos. Não é de serventia para nós lermos os livros dos Mormons. Não é de serventia para nós lermos livros de outras religiões. Essa que é a ideia para a nossa salvação. Com isso não estou dizendo, repito, que você não possa ler para a sua erudição, para o seu conhecimento. Isso sim, aí não tem nenhum problema. Eu tenho na minha biblioteca, eu tenho livros de outras religiões e leio até para entender melhor as outras religiões. Isso aí não é problemático. O outro sentido é, toda a escritura é inspirada. E aí tem um outro sentido. Isso quer dizer que é parte da nossa fé que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. E é interessante termos essa verdade presente. Por exemplo, eu aqui gostaria de citar uma outra passagem da Bíblia que penso que seja útil para nós nesse momento. Trata-se de 1 Pedro, acho que é 1 Pedro, capítulo 1. Você pode procurar na sua Bíblia. 1 Pedro, a Epístola de São Pedro. Eu falei primeiro, não, é 2 Pedro, desculpem. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20. Vamos direto ao ponto, versos 21, que diz assim: pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, quando a gente diz que toda a Escritura é inspirada, isso quer dizer que aqueles homens que escreveram movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. E isso é importante para nós, amados irmãos, porque na história da igreja, nós já tivemos diversos grupos que não consideraram essa palavra do apóstolo, que não levaram em consideração o fato de que toda a Escritura é inspirada, ou seja, a Bíblia em todas as suas partes, ela é palavra de Deus, em todas as suas partes. Eu vou dar apenas um exemplo de uma heresia nesse sentido, uma heresia no que diz respeito à lista dos livros inspirados. Então, na história da igreja, no século II, existia um senhor chamado Marcião. Ele era da Ásia Menor, acho que da Frígia, se não me falha a memória. A Ásia Menor, só para a gente se localizar geograficamente,
é a atual Turquia. Seria hoje a Turquia. Então, na época não existia a Turquia. Então, naquela região, numa das igrejas, esse Marcião, que era, se não me engano, de uma família de clérigos, ele começou um movimento influenciado pelo gnosticismo, um movimento filosófico da antiguidade, influenciado por ele. Então, ele tinha a seguinte visão: o Antigo Testamento foi escrito por um Deus mau e o Novo Testamento por um Deus bom. Ele achava que existiam dois deuses: um Deus bom que criou a matéria e um Deus mau que criou o mundo espiritual. E para ele o Antigo Testamento era perverso, porque veio desse Deus mau. Então ele não aceitava o Antigo Testamento. Para ele, o Antigo Testamento não era a escritura inspirada. E para ele, Evangelho era só Lucas e as cartas paulinas, né? Mas eu acho que não aceitava toda, porque São Paulo diz aqui, a citação de hoje é uma carta paulina, ele diz toda a escritura é inspirada. Mas ele não considerava que toda a escritura era inspirada, no entanto, né? Ele não considerava toda a escritura inspirada. Esse aqui é o ponto. Então, Marcião é uma heresia e, claro, ele chegou aí para Roma, mas a igreja o excomungou e não é da nossa fé, né? Então, veja, mas essa mentalidade marcionita também existe hoje em nossos dias, né? Quantas vezes, por exemplo, eu já vi pessoas, até mulheres piedosas de igreja, de movimento, por exemplo, que dizia assim: Frei, eu não aceito Efésios 5:22. Você sabe o que está em Efésios 5:22? Efésios 5:22 diz assim, apenas para exemplificar, diz assim: as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, e como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador. Então, algumas mulheres não aceitam Efésios 5:22, porque diz que as mulheres devem estar submissas aos seus maridos. Então, sobretudo as intelectuais, as teólogas feministas desprezam essa passagem. Porém, São Paulo diz que toda a escritura é inspirada. Bom, o que nós devemos não aceitar não é o que está escrito em Efésios 5:22, mas uma interpretação errada. É óbvio que ninguém pode ler essa passagem para sustentar o machismo de forma alguma, a opressão da mulher de forma alguma. De forma alguma. Não é isso que São Paulo está dizendo. Então, você não pode eliminar essa passagem, mas você deve procurar o sentido verdadeiro dela. Esse é que é o ponto. Então, algumas pessoas fazem o contrário, né? Jogam, usando a linguagem simples, né? Jogam a água suja com o menino dentro. Então, eu vou jogar fora a interpretação machista, mas não a passagem. Porque se nós fôssemos explicar essa passagem, veríamos que ela tem um sentido belíssimo. Está submetido ao marido, mas o marido é Cristo. Qual é o problema de uma mulher se submeter a Cristo? Agora, claro, se seu marido é um ogro, aí é diferente, né? Então você não vai se submeter a Cristo. Então essa passagem não serve para isso. Bom, mas eu poderia citar outros textos, por exemplo, Salmos 62:10, que fala da violência. Então algumas pessoas, quando rezam o Salmo, não leem a parte do versículo 10, porque fala de violência. Bom, eu vou fazer uma interpretação, mas não dizer que isso não é palavra de Deus, é palavra de Deus. Eu apenas vou tentar descobrir o que Deus está dizendo ali. Eu não posso eliminar, porque essa é uma verdade da nossa fé. Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada. Em todas as suas partes é palavra de Deus, eu não posso eliminar. É claro, nós reconhecemos que existem algumas passagens da Bíblia difíceis, de difícil compreensão, mas é possível sempre descobrir a mensagem de Deus ali presente. Não desprezá-la.
repito, toda escritura é inspirada por Deus. A Bíblia, em todas as suas passagens, ela é palavra de Deus. Isso que é importante termos presente. Vamos um pouco mais adiante e dizer qual é o ensinamento prático aqui. Não podemos aceitar quando de repente alguma pessoa quer eliminar algumas passagens da Bíblia porque são difíceis. Imagine alguma pessoa escrupulosa que lê o Cântico dos Cânticos e diz, não, mas isso aqui não é coisa espiritual, isso aqui é um amor sensual, e elimina. E aí vai perder uma grande preciosidade, porque o Cântico dos Cânticos, quando lido do modo certo, se vai descobrir uma profundidade. O Cântico dos Cânticos que fala do amor de Deus pela humanidade, do amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo. Quer dizer, depende com que óculos eu leio a Bíblia, né? Se eu for ler com óculos errado, então eu não vou entender. Mas eu não posso eliminar a Sagrada Escritura, nenhuma passagem da Sagrada Escritura. Agora vamos para um outro ponto. Sim, depois nós não podemos nos esquecer, e isso é fundamental quando a gente fala da Sagrada Escritura, que faz parte da nossa fé. Quando você reza o credo, o credo niceno-constantinopolitano, na parte que fala do Espírito Santo, ele diz, creio no Espírito Santo. Então, quando você diz isso, em seguida você vai dizer que falou pelos profetas. Então, o que nós estamos dizendo é que faz parte da nossa fé que toda a Escritura ela foi escrita com espírito de profecia. Em toda a Escritura estava ali o Espírito Santo trabalhando. Em toda a Escritura. Então, o ensinamento concreto é que nós não podemos desprezar nenhuma parte da Sagrada Escritura. Mesmo aquelas partes que forem difíceis de compreensão. Então, eu coloco em stand-by, que eu não estou entendendo, mas vou me preparar para ver se em algum momento eu consigo entender essa passagem. Mas eu não posso eliminar nenhuma passagem da Sagrada Escritura, né? Nenhum texto da Sagrada Escritura. Porque, repito, eu estou sendo insistente, estou sendo, talvez, por demais, mas eu quero que vocês coloquem isso no coração. Toda a Escritura é inspirada. Nenhuma passagem deve ser desprezada. Embora existam aquelas de difícil interpretação. Bom, mas andando um pouco mais adiante, isso aqui é importante, falar sobre a inspiração, porque, como já dissemos, faz parte da fé da igreja. Por exemplo, se você pegar a Dei Verbum, que é um documento do Vaticano II, no parágrafo 9, diz assim, a Sagrada Escritura é palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Então faz parte da nossa fé crer que a Bíblia foi escrita por inspiração do Espírito Santo. E como já dissemos há pouco, está no nosso credo. Em que parte está no credo? Naquela parte do Espírito Santo, que eu já citei agora, e eu digo o credo niceno-constantinopolitano, porque existem dois credos. O credo apostólico, que é aquele menor, mais antigo e mais comum, e existe também o credo niceno-constantinopolitano, que é mais explicativo, né? E eles, quando falam do Espírito Santo, diz, creio no Espírito Santo, que falou por meio dos profetas. Então é parte da nossa fé católica, a fé, a crença de que a Escritura foi escrita, movida pelo Espírito Santo. Ainda na Dei Verbum, no parágrafo 12, diz assim, porém Deus, na Sagrada Escritura, falou por meio de homens, à maneira de homens. Então, é parte da nossa fé. Se alguém não crê na inspiração da Sagrada Escritura, essa pessoa está fora da fé católica. Isso aqui é importante dizermos.
Porém, agora eu gostaria de passar para um ponto seguinte. Eu sei que está um pouco longa a nossa meditação, mas ela é necessária. O ponto seguinte é a compreensão do que seja inspiração bíblica. Porque muita gente não entende e muitas pessoas confundem, não é? Então, enquanto tem aqueles que negam a inspiração bíblica, acham que a Bíblia é um livro apenas humano, outros têm uma visão equivocada do que seja inspiração bíblica. Eu vou tentar aqui ajudar a entender o conceito de inspiração. Vamos lá. Um modo da gente entender o conceito de inspiração talvez seja o da comparação. Quando a gente compara com outras realidades. Então, só para entender, esse é o único objetivo, não é falar mal de ninguém, não é nada disso. Só para tentar entender. Vamos comparar a nossa visão da Bíblia com a visão de outras religiões que tem também algum livro sagrado, algum livro que é fonte de fé para eles. Por exemplo, vamos dar uma comparação da nossa Bíblia com o Corão. Na visão deles, aqui não é nenhum tipo de avaliação, é só tentar mostrar a visão que eles têm do seu próprio livro sagrado. Veja, para a visão que o Islã tem do Alcorão é totalmente diferente da visão que nós temos da Bíblia. Como assim? Porque a palavra Al-Corão, a palavra Corão, do árabe, ela quer dizer recitação. Al é o artigo, quer dizer a recitação. O Corão quer dizer recitar. A ideia que o Islã tem é exatamente que Maomé ouviu aquelas palavras e decorou, porque o povo antigo tinha uma memória muito boa, decorou todas aquelas palavras que ouviu do anjo e depois, recitando a memória, eles escreveram. Segundo eles, ele escreveu exatamente aquilo que ele ouviu do anjo. Né? Então a ideia aqui é que o Corão não é inspirado, o Corão é revelado, ele veio direto do céu, essa é a visão deles, tá certo? Só para tentar entender. Uma outra visão sobre um livro inspirado é aquela que tem os espíritas dos livros que são fonte de inspiração para eles, né? Nós temos no Brasil o caso famoso do Chico Xavier. Então vejam lá, para eles o livro é psicografado. Qual é a diferença? É que aquele livro, ele foi escrito e aquele homem que escreveu não tem nada a ver com aquele livro. O autor daquele livro é aquela pessoa que, segundo eles, morreu e que está falando ali. Ele foi psicografado. Então, a personalidade do que escreveu não tem nenhuma conexão com aquele escrito. Então vamos ver. Revelado, o Alcorão, psicografado, o Espiritismo. O cristianismo, a visão da Bíblia do cristianismo não tem nada a ver com isso. Tire isso da cabeça. O grande problema é que a gente olha a Bíblia com esse tipo de mentalidade, seja com aquele do Islã, que é conveniente para eles, mas não é para nós, porque não é a nossa visão. Nem do Espiritismo, psicografado. Veja só, o conceito de inspiração, e aqui eu vou usar uma imagem para tentar fazer você entender o que é inspiração bíblica, que é aquele que os padres da igreja usavam para explicar essa noção. É a de uma harpa. Para explicar a inspiração bíblica, os padres da igreja usavam a imagem de uma harpa. E aí a gente poderia até citar o Salmo 57, versos 8, né? Despertai o saltério, despertai a harpa. Veja lá, para entender, uma harpa, ela toca, mas ela precisa de um musicista que a faça tocar. Pois bem, esse é o conceito de inspiração. O som que sai da harpa é ao mesmo tempo o som do musicista, porque é ele que toca na harpa, que tira da harpa aquele som, e ao mesmo tempo é o som da harpa.
De modo que a Bíblia, quanto palavra de Deus, ela foi inspirada, ou seja, os homens que escreveram são verdadeiros autores. Tanto é que você diz Evangelho segundo São Lucas, de São Lucas, ele é o autor. Mas ao mesmo tempo nós dizemos que é do Espírito Santo. Então, para entender a inspiração bíblica, eu preciso ter presente essa imagem do padre. O som que sai da harpa é ao mesmo tempo da harpa, mas é do musicista, porque é ele que tira o som da harpa, e ao mesmo tempo é do instrumento. Claro que quando Deus inspira os homens a escreverem a Sagrada Escritura, ele não toca um instrumento inanimado. Ele toca um instrumento livre. Então, Deus, os homens que escreveram a Bíblia foram tocados pelo Espírito Santo, né? E Deus tocou a sua liberdade, a sua vontade, a sua inteligência. Deus se utilizou disso para comunicar a sua vontade. A inspiração, Deus usa instrumentos livres, que é o ser humano. Bom, o que nós estamos dizendo aqui, eu vou dizer uma palavra complexa, uma palavra que talvez vocês nunca tenham ouvido, mas decorem essa palavra. Ela é útil. Para você entender a Bíblia, a inspiração bíblica, você tem que considerar que a Bíblia é uma realidade, vou dizer um palavrão, guarde essa palavra, mas não é palavra, é uma palavra que deve ser memorizada, deve ser guardada, teândrica. A Bíblia é uma realidade teândrica. Isso quer dizer o quê? Que a Bíblia é humana e divina. Preste bem atenção, a Bíblia é uma realidade humana e divina, ou seja, o autor humano é um verdadeiro autor e o Espírito Santo é o verdadeiro autor. Para entender isso, talvez nós possamos usar o paradigma da encarnação. Quando eu falo de Jesus, eu tenho que dizer, se eu quiser falar catolicamente, eu tenho que dizer que ele é verdadeiramente humano, tem natureza humana, a pessoa é divina, mas ele tem a natureza humana e natureza divina. Assim também é a Bíblia, verdadeiramente humana e verdadeiramente divina. Como se eu falasse do sacramento, os sacramentos que a gente celebra na igreja. Nos sacramentos é uma realidade ao mesmo tempo material, porque todo sacramento, para ser realizado, por exemplo, o batismo, para eu celebrar o batismo, eu preciso da água. Então ele é ao mesmo tempo material e ao mesmo tempo espiritual. Então, para entender a Bíblia, eu tenho que usar esses dois paradigmas. O paradigma da encarnação e o paradigma do sacramento. Os sacramentos são ao mesmo tempo material, para dar unção dos enfermos eu preciso de óleo. Sem o óleo eu não posso dar unção dos enfermos. Então ele tem um elemento material, mas também tem um elemento espiritual. Assim como Jesus é humano e divino, assim também a Escritura tem como autor o Espírito Santo, mas também o homem. De modo que Deus utiliza da nossa humanidade. Veja que quando a gente fica escandalizado, quando pega a Bíblia, e aí diz, mas isso aqui é o pensamento daquela época. Bom, claro, quem escreveu foi um homem daquela época. E Deus se utilizou da sua humanidade. Bom, tendo dito isso, aqui a gente percebe qual é a diferença da inspiração bíblica de outras religiões. A Bíblia não foi revelada, não veio direto do céu, tá certo? Ela foi inspirada, ou seja, Deus se utilizou de um homem. Nem ela foi psicografada, ou seja, quando aqueles homens escreveram a Bíblia, eles estavam plenamente conscientes. Não é como quando, por exemplo, dando a sugestão que eu falei, por exemplo, os livros de Chico Xavier. Ele não disse que ele é o autor. Por exemplo, tem um livro dele que ele diz que é Emmanuel. Na verdade, são vários. Então, ele não diz que ele é o autor, mas o autor é uma pessoa chamada Emmanuel, né? Se eu não me engano, tem um livro que eu já vi, não li, chamado Caminho de Luz. Quem é o autor? Não é Chico.
é o Emanuel. Então veja, essa é a compreensão deles, eu não estou falando deles, eu apenas usando como comparação, para você entender. Então a Bíblia não pode ser entendida desse modo, nem como psicografada, nem como revelada. Ela é inspirada, ou seja, o Espírito Santo utilizou de homens que conscientemente escreveram esses livros, colocaram a palavra de Deus ali. Bom, para não nos prolongarmos demais nessa meditação, eu diria que essa afirmação de Timóteo 3,16 é interessante porque ela diz assim: toda a Bíblia é inspirada. A palavra que Timóteo utilizou é zeopneustos, que tem tanto um sentido ativo como passivo. O sentido passivo é aquele que nós já dissemos, né? A Bíblia foi inspirada por Deus, ou seja, vem de Deus, é fruto da ação do Espírito Santo num homem, né? Que é verdadeiro autor, que colocou ali todo o seu conhecimento, todas as suas potencialidades, mas também os seus limites. Mas há um outro sentido nessa expressão, e eu gostaria de chamar, porque eu já estou passando para um outro ponto da reflexão, e é o último, que diz que toda a Escritura é inspirada, mas toda a Escritura inspira Deus. Isso também está presente na Dei Verbum, nesse documento do Concílio Vaticano II. Inspira Deus, ou seja, quando eu leio a Bíblia, elas contêm a palavra de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu medito a Bíblia, Deus mesmo fala aos homens. Ou seja, a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 3º, 2º e 3º, que no capítulo 3º, quando os homens caminhavam pelo jardim, Deus passeava pelo jardim com os homens, estava próximo. Um padre da igreja disse que se nós quisermos encontrar Deus passeando, leiamos a Bíblia, porque ele se encontra nas páginas da Sagrada Escritura. Ou seja, quando eu leio a Bíblia, quando eu medito de verdade, o que acontece é que a palavra de Deus ecoa. Ela não foi só inspirada no sentido passivo, que Deus inspirou a Bíblia e depois desapareceu, saiu, a abandonou. Não. Deus inspirou e continua presente em cada palavra amada. Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos, para vocês, e esse eu acho que é a ideia fundamental, embora são explicações às vezes difíceis de entender, mas as ideias fundamentais dá para compreender sim. Qual é a ideia? Olhe, Deus está presente nas Escrituras e Ele fala. A leitura da Bíblia é poderosa. Eu, certa vez, ouvi falar sobre um físico falando sobre a lei da entropia, que diz que todas as fontes de energia estão sujeitas à lei da entropia, ou seja, com o passar do tempo, elas vão perdendo sua força, diminuir até se deixar de existir. Deixar de existir. É chamada lei da entropia. Pois bem, a Bíblia não está sujeita a essa lei. A Bíblia, quanto mais eu leio essa palavra, mais poderosa fica. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais ela é poderosa em mim. Então, uma fonte de vida espiritual, de riqueza espiritual, é meditar a palavra, é ouvir a palavra, é escutar a palavra. Ela é poderosa. Ela tem o mesmo poder. Ela cresce. O poder da palavra de Deus cresce na medida que é lida, meditada e vivida. Então, a leitura da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus é certamente uma fonte perene de vida espiritual e de força espiritual. Então, eu espero sinceramente ter contribuído para vocês sobre essa catequese, que eu sei que é um pouco complexa, mas pelo menos os pontos fundamentais nós podemos memorizar. Qual é?
toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, tem o autor, tem o Espírito Santo como autor em todas as passagens da Bíblia. Eu não posso eliminar nenhuma. Depois, o outro sentido que nós falamos é que a palavra inspirada por Deus, zeopneustos, tem um sentido ativo e passivo. Passivo porque vem de Deus, mas ativo porque também expira a Deus, exala a Deus. Quando eu leio a Bíblia, a força de Deus, ela ecoa naquela mesma força que teve no passado, tem hoje também. Por isso que, repito, uma grande fonte de riqueza espiritual é a meditação da palavra de Deus. E por isso estamos fazendo esse trabalho. Então, essas seriam as ideias fundamentais aqui apresentadas. E de que há uma diferença entre inspiração e revelação. A Bíblia não foi revelada, a Bíblia não foi psicografada. A Bíblia foi inspirada. De modo que o autor humano é verdadeiro autor. E o Espírito Santo é verdadeiro autor. Então, um católico diz isso, crê nisso. É isso que diz a Dei Verbo. O autor humano é verdadeiro autor e o Espírito Santo é verdadeiro autor. De modo que, se eu quiser entender o que Deus disse, eu passo pelo humano. E se eu quiser, vamos dizer assim, garantir essa riqueza espiritual, eu preciso compreender o que a Sagrada Escritura diz do ponto de vista humano. Então, isso quer dizer que o estudo da Sagrada Escritura, em termos linguísticos, também é importante. O estudo das línguas das Sagradas Escrituras. As línguas bíblicas, o grego, o hebraico, enfim. Essa seria a ideia fundamental. Bom, qualquer dúvida vocês podem depois colocar e eu vou tentar responder. Eu sei que provavelmente terão muitas, não é? Mas eu acho que dá para a gente perceber essa verdade. Então, espero em Deus que essa catequese tenha ajudado de algum modo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.